Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciando hoje a temporada 2025 aqui no Lado a Lado e contando com a ilustre presença do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Otávio Augusto Machado de Barros Filho. O Dr. Otávio é presidente da Comissão de Memória e coordenador do Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo. E olha só que legal, Dr. Otávio nasceu em São Paulo, é paulistano, portanto, mas há mais de 10 anos escolheu o salto para viver. Bem-vindo, Dr. Otávio. Muito obrigado, Mirna. É uma grande alegria poder participar do seu programa e contar as histórias. Então, quando se fala em tribunal, se pensa em cerimonial, protocolos, um rito forense, mas o interessante é que o tribunal tem uma longa história, e de 1874 para cá, e até antes, quando a família real veio para o Brasil. Então nós temos no museu peças históricas, o palácio tem peças históricas, temos uma seção de documentos históricos. Isso me cativou profundamente, porque falar justiça, pensa em processo, advogado, promotor, não. Tem muita coisa, tem arte, tem arquitetura, tem ornamentos, tem simbolismos históricos que a gente aprende a admirar e respeitar ao longo da história de cada um dentro do TJ. E a gente vai falar mais disso já já, mas eu quero entrar primeiro na sua história. Há quantos anos o senhor é desembargador e como é que começou a sua carreira jurídica? Bom, eu sou desembargador há 12 anos e comecei a carreira jurídica, eu tenho mais de 50 anos de serviço, porque fui advogado, fui escrevente, advogado e fiz concurso para a magistratura. Em 1982, eu ingressei na magistratura e fui para várias comarcas, Valparaíso, região de Campinas, região de Sorocaba e São Paulo. E atuei muito em todos, a clínica geral que a gente chama, menores, comercial, presídios, tudo. Tudo que eu procurei aprender o máximo. Eu devo muito ao Judiciário, ao Tribunal de Justiça, porque me ensinou a lidar com as pessoas. Eu aprendi muito, estudei bastante para corresponder a função complexa que é, e fui seguindo a carreira e me especializando. Acabei caindo no direito civil, posse e propriedade. Lecionei 20 anos na Faculdade Fiel de Osasco, que era o Bradesco que mantinha. 20 anos de aula de civil e processo. E aí tenho cursos na Escola da Magistratura e fui seguindo a carreira até chegar ao tribunal em 2012. 2012. Isso. E pretendo ficar até o que for possível, o tempo chamado expulsória. Mas e descobri essa parte histórica também que me cativou. E, doutor Otávio, nessa sua escalada aí na profissão, na carreira, foi passando por várias comarcas e várias cidades e mudando-se, né? Como é que o senhor veio para Salto? Como é que o senhor escolheu Salto para viver? É interessante, Mirna, porque eu não conhecia Salto. Eu fui titular de Biúna, São Roque, Piedade, Sorocaba, mas não conhecia Salto, da região. Campinas também, passei por Campinas, Jundiaí e não conhecia Salto. Eu vim a conhecer Salto já como titular de São Paulo, que era a Distrital de Parelheiros, fazendo encontros de moto. Que eu e a minha mulher, Alice, andávamos de moto. Ela com a dela e eu com a minha moto. Ah, que legal! E a gente se conheceu no motoclube. Então, um dia nós fomos a um encontro de moto em Cerquilho e na volta passamos por aqui. Falei, puxa, que interessante a estrada e tal, acesso 1 hora de São Paulo. Mas o que cativou, o fato determinante, é que o povo é muito acolhedor.
Você vai, É mesmo, doutor? Você vai no comércio e ele pergunta, então, e quer sempre ajudar. E eu falei, nossa, que interessante, porque quando você é juiz de uma comarca, fica uma certa distância, o juiz, respeito, mas aqui, como uma pessoa do povo, eu converso, falo, minha mulher conversa e tem dicas e vem aqui, vamos ali, e onde que eu encontro isso, todo mundo ajuda. Todos ajudam, sempre muito atenciosos. É um povo muito bom de São Paulo. O senhor se sente em casa? Me sinto em casa. Estou em casa. Doutor, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que o senhor está lá desde 2012, né? Uhum. Completou ano passado 150 anos. E agora, em janeiro, completou mais um, né? 151. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tribunal, né? No contexto do judiciário brasileiro, qual a importância do nosso tribunal aqui de São Paulo? Bom, Mirna, é importante, isso já foi falado até o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Fernando Torres Garcia, ele tem mencionado que é o maior tribunal das Américas do mundo, porque se você comparar com os outros tribunais de São Paulo, o TJSP, ele tem cerca de 2/3 dos processos do Brasil. 2/3? 2/3 do STF vem de São Paulo. Então, São Paulo é um movimento muito grande, né? E muita atividade, a própria população. A gente tem uma distribuição absurda perto dos outros tribunais. Então, São Paulo está sempre à frente, sempre procurando soluções, outras justiças alternativas, né? Métodos alternativos para atender essa demanda brutal. Eu estou no Tribunal de Justiça numa sessão de direito tributário. Eu recebo cerca de em torno de 10 recursos por semana. E é pouco, porque as outras sessões, direito privado e criminal, recebem mais ainda. Então você começa a ver que o volume é grande e precisa ter estrutura para atender isso. Então, o Tribunal de São Paulo é o maior do país. Ponto. É isso. É disso que se trata. Dá uma ideia assim, de quantos processos o tribunal está movimentando nos dias de hoje? Olha, eu vi pelo último site do TJ, são 44 milhões de habitantes, 20 milhões de processos. 20 milhões? Em andamento. É claro que eu não estou comparando com os outros, mas é um número que já impressiona. Já assusta. Já. São 358 desembargadores, 2.500 juízes e mais de 40 mil funcionários. Quer dizer, é uma cidade. Né? E todos prestando serviço. É uma máquina funcionando, mas que às vezes a população não entende, né? E fala que a justiça é lenta. Não vai na mesma velocidade que o cidadão gostaria, mas a gente entende que realmente é um volume muito grande, né, doutor? O famoso jurista Carnelucci, ele dizia, a justiça, se for segura, não é rápida. E se for rápida, não é segura. Por quê? O juiz tem que ter segurança para decidir. A segurança vem do quê? Da informação, do conteúdo, né? E então precisa observar os fatos, como eles são apresentados, verificar as provas e decidir ou distribuir o direito, ou dar a cada um o que é seu, conforme as provas e o sistema judiciário, as leis, a ética, tudo isso demora. Por exemplo, um laudo técnico, uma prova demora para produzir. E a cada ato, a parte contrária tem que se manifestar, que é o direito de defesa, né? Sim. É o contraditório. Então, isso, claro que tem um ritmo cadenciado e lento.
porque as pessoas entram com a ação e já querem o resultado do dia seguinte, acreditando no seu direito. Mas o outro vem e contrapõe novos argumentos que podem derrubar do autor, os argumentos do autor. Então, não é que... E que a justiça precisa conferir. Ela precisa conferir os dois lados, ouvir os dois lados. E, claro, às vezes o juiz não está seguro para julgar porque não tem todos os elementos no processo. Então, essas coisas, cada caso é um caso. Então, a gente fica preocupado porque os valores são altos, algumas ações demoram mesmo, como as possessórias e tudo mais. Então, eu acho que a demora é uma segurança para quem julga. E acredito que para os operadores, os advogados, promotores, defensores públicos, é uma garantia. Quantos réus foram injustamente condenados porque a prova foi sumária? Ou soltos, ou absolvidos, porque a prova foi superficial, ou superficialmente examinada. Então, essas coisas, o tempo é o senhor da razão no processo. Tem que ter um tempo razoável de tramitação conforme a matéria. Doutor, vamos falar um pouquinho então agora sobre aí a menina dos olhos, né? Que é o museu, o Museu do Tribunal, que guarda toda essa história de 151 anos do Tribunal de Justiça de São Paulo e que fica guardado ali no prédio ao lado do tribunal. É uma grande responsabilidade, é um prazer cuidar do museu, ser coordenador do museu? As duas coisas, Miriam. As duas coisas. É um prazer e uma grande responsabilidade. Por quê? Porque nos seus 150 anos de história, o tribunal começou a reunir um acervo com marcas do interior, da capital, foram dando ao tribunal documentos, peças, utensílios históricos, né? Ainda mais hoje com a digitalização, muita coisa não se usa, né? Então, o museu, ele recebe esse acervo e ele tem que preservar o acervo. Eu digo que é um resgate da história porque o museu é atemporal, ele é permanente. Hoje nós estamos fazendo história para daqui a 2, 3, 5, 20 anos. Então, é muito importante preservar. Agora, o Museu do Tribunal de Justiça fica na Conde de Sarzedas, a Rua Conde de Sarzedas, número 100. Ele é um prédio histórico porque ele foi construído pelo Conde de Sarzedas. Os condes de Sarzedas, o quinto Conde de Sarzedas foi governador da capitania de São Paulo. E ele tinha aquela chácara ali onde é o Fórum João Mendes, Palácio da Justiça até a Catedral da Sé, era a chácara Tabatinguera, da família dos Sarzedas, lá, que na verdade é a família dos Lorena, né? Sarzedas é o nome em homenagem, né? Conde da região de Sarzedas e tal. Mas o Conde de Sarzedas, o quinto, é o Bernardo José de Lorena. Esse foi o grande propulsor do Estado. Ele governou a capitania de São Paulo de 1788 a 1797. Ele trouxe, ele fez, por exemplo, a canalização do rio Tamanduateí, acertou, alinhou Tamanduateí, ele acabou com as enchentes, que era tudo alagadiço, ele evoluiu muito. E ali a terra dele, a chácara dele, era Tabatinguera, no alto do morro, onde fica hoje a Praça da Sé. E a partir daí, então, o filho dele construiu o museu, construiu o Palacete Sarzedas para receber uma namorada, que virou sua mulher, francesa. Olha só! Trouxe da França, ele tinha mais de 60, ela tinha 18 anos. Olha! E aí virou o Palacete do Amor. Esse palacete foi muito preservado, cuidado.
passou para outros proprietários, venderam a chácara, aquilo foi passando. Muito bem. Depois, ele pertenceu à Fundação Carlos Chagas, o palacete ainda preservado, e foi desapropriada essa área para o tribunal fazer a sede da seção de direito privado, que é um prédio que fica exatamente atrás do museu, um prédio moderno. Então, aquele estilo da Casa das Rosas, o prédio atrás, que mantém o histórico da frente, o prédio do palacete. E arquitetonicamente completamente oposto. Totalmente. Né? Às vezes eu tiro fotos dos dois, comparando, é muito interessante, né? Mas a gente tem muito orgulho de ter uma casinha da época, é um palacete muito charmoso, muito bonito, e as peças históricas do tribunal estão lá. A gente vai ver agora, junto com o Dr. Otávio, a gente vai ver um trecho da visita telepresencial que do museu, que tem as partes, os pavimentos, né? E a gente vai poder ver um pouquinho aqui no programa da história ali do que a gente pode ver no museu lá do Tribunal de Justiça, ok? Então, vai lá. Sejam bem-vindos à visita telepresencial do Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nessa visita, vocês poderão conhecer o Palacete Conde de Sarzedas, em exposição no local, a vitrine da toga e da vara. O vocábulo toga remete à antiga tradição romana, do verbo tegere, que tem o significado de cobrir. É um símbolo que alerta no juiz a lembrança de seu sacerdócio e incute no povo, pela solenidade, respeito maior aos atos judiciários. Na sequência, o visitante conhecerá o núcleo Palacete Conde de Sarzedas, que ambienta uma sala de estar da família de Dom Bernardo de Lorena. Dando prosseguimento ao tour, apresentamos o auditório do Palacete, onde são realizados eventos culturais, exposições temporárias e visitas monitoradas. Agora, vamos conhecer o núcleo Utilidades e Curiosidades, composto por acervo histórico e objetos utilizados para trabalho no Tribunal de Justiça através dos tempos. O próximo ambiente que vamos conhecer é o núcleo O Júri, que abriga tipologias diversas do acervo, como processos, quadros, móveis e vestimentas. Saindo do núcleo do júri, temos um hall com algumas áreas que mostram a pintura original da casa, desveladas por meio de processo de decapagem. Descendo as escadas, temos acesso ao porão do imóvel. Aqui, podemos ver a parte estrutural do imóvel, com tijolos de barro aparentes, paredes largas e a própria fundação da casa. Voltando à parte superior do palacete, temos outro espaço expositivo, com máquinas de datilografia e estenotipia. As primeiras máquinas de escrever foram fabricadas em meados do século XIX. Com o advento do computador, se tornaram obsoletas e aos poucos substituídas. Sobre a estenotipia, a palavra vem do grego stenotipos, que significa impressão abreviada. Essa máquina em exposição foi utilizada durante os julgamentos do massacre do Carandiru, em 1992. Núcleo Tribunal de Justiça e a Revolução Constitucionalista de 1932. Esse ambiente preserva a memória desse fato histórico e destaca o engajamento da sociedade paulistana à época. Agora, vamos conhecer a última exposição de longa duração instalada no Palacete, com visita ao núcleo Evolução Administrativa do Tribunal de Justiça. Núcleo que expõe processos que marcaram época, além de objetos e documentos que nos auxiliam a contar a história e a evolução do Tribunal de Justiça. O primeiro recurso criminal do Tribunal da Relação de São Paulo, da comarca de São José dos Campos, de 6 de fevereiro de 1874. Aqui temos o espaço destinado à escravatura. Em exposição, um instrumento de tortura chamado viramundo, feito em ferro fundido, onde o torturado com o tronco flexionado sobre as pernas ficava preso pelos pulsos e pelos pés. O destaque desse espaço fica por conta da história e do legado de Luiz Gama. Além de jornalista, poeta, abolicionista e republicano, foi um advogado com atuação importante no Tribunal Paulista em defesa de escravizados.
Chegamos ao final da visita virtual do Museu do Tribunal de Justiça. Esperamos vê-los presencialmente no Palacete Conde de Sarzedas e no Palácio da Justiça. Doutor, a gente viu ali, prédio lindíssimo, tem assim umas peças muito importantes. O primeiro processo, né, aparece também ali. Tudo isso pode ser conferido numa visita ali ao museu, né? Sim, o museu, ele, como é uma casa, as peças estão distribuídas e em alguns ambientes foi observado justamente a distribuição de imóveis da época do Conde de Sarzedas, do Lorena. Então, algumas salas assim, mas outras têm beca, a beca do advogado promotor, né? Toga do juiz. E a sala do júri, essa parte do andar de cima dos escravos, os africanos escravizados, e os líderes, né, da época, pela abolição e república, se sobressai aí Luiz Gama. Porque o Luiz Gama tem uma história impressionante. Ele era filho de uma negra com um português, uma negra liberta, e um português. E a certa altura, quando ele está lá com seus 12, 14 anos, o pai vende o filho como escravo. Oh, meu Deus. E ele foi parar no Rio de Janeiro. Ele nasceu em Salvador e foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também foi vendido, não sei o que, acabou em São Paulo. Em São Paulo, essas coisas da vida são impressionantes, né? Por quê? Ele, com a ajuda dos jesuítas e estudantes de direito do Largo de São Francisco, né, que hoje é a USP, ele aprende direito. Ele não podia estudar porque era negro, não podia frequentar as aulas, mas ele recebia as lições desses estudantes e ele aprendeu. E muito inteligente, jornalista depois, advogado em seguida, e começam trabalhos de libertar os escravos. Então, nosso podcast, feito pelo museu e pelo Departamento de Comunicação do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele conta um caso que o Luiz Gama ganhou. Um juiz de Santos que decidiu, que também uma cabeça, uma formação mais avançada do que hoje até. E então esse juiz atende o pedido do Luiz Gama, depois de muita discussão e teses e argumentos, e ele consegue libertar mais de 100, não lembro mais, 200 escravos. É uma coisa impressionante. E, doutor, o senhor falou que os processos, a história, as peças históricas, elas vêm de todo o Estado, né? Quem é que avalia, quem é que diz, olha, isso é peça de museu, isso não é? Por exemplo, eu sou peça de museu. Isso está na cara. Mas eu não me sinto assim. Mas a verdade é a seguinte, Mirna, são 320 comarcas no estado de São Paulo, acho que são 327. Bom, cada comarca, por exemplo, Sorocaba é uma das mais antigas, história acompanhando desde lá da vinda da família real. Muito bem. Ribeirão Preto, a região do Vale do Paraíba também é muito rica, Taubaté, Santos, você vai lá para Paranapanema, tem comarcas novas e tem comarcas antigas. Então, nós mandamos ofícios a todos os juízes titulares de fórum para que informem ao Tribunal de Justiça as peças históricas que eles têm nas suas comarcas regionais, né? Porque na região, você pega uma região, Campinas, tem várias comarcas em torno, que orbitam, que pertencem àquela. Então, nós estamos levantando esse acervo para trazer, para levar para São Paulo para restauro e cadastrar tudo. Você tem que, além disso, você tem que formar o escrevente e o juiz a respeito da história, né? Dar uma formação, elementos
para que eles saibam o que eles têm lá de valor. Eles identifiquem o que é importante historicamente, para encaminhar para vocês lá no tribunal. Isso, e depois aprenda a preservar. Porque às vezes você põe, chama a limpeza, tira aquela sujeira do quadro. Vai a moça com uma esponjinha, um rapaz com esponja, passa, risca todo o quadro, a tela, a pintura, a tinta. Sim. E sabe que isso para restaurar é caríssimo, né? O tribunal não tem verba. Então nós temos vivido ou sobrevivido de parcerias. Por exemplo, restaurar uma sala do Palácio da Justiça. A sala é folhada a ouro, as paredes têm afrescos. Tem que ser um serviço devidamente bem feito, né? E não pode abrir concurso, abrir licitação, porque pode cair pode uma empresa inapta ganhar e fazer mais besteira ainda, estragar tudo. Então nós temos feito convênios, assim, a gente participa de incentivo fiscal. A lei de incentivo fiscal, por exemplo, do município, ela permite que o município de São Paulo escolha imóveis tombados para restauração. E aí entra a liberação de verba obtida pelo incentivo fiscal para que se restaure aquelas peças. Nós conseguimos fazer isso. A Secretaria de Estado da Justiça tem, a Lei Rouanet e algumas emendas parlamentares, alguns parlamentares também autorizam emendas ou propõem emendas para restauro de prédios e ambientes tombados, que é o caso do Tribunal de Justiça e o Palacete Sarzedas, o museu. Os dois imóveis são tombados pelo Estado e pelo município de São Paulo. E é muito importante porque você preserva a história da sua cidade, do seu povo, os hábitos, as mudanças que foram acontecendo. Aquilo é uma educação, é uma formação, e você permite que se façam pesquisas sobre isso. Historiadores, jornalistas, todos vão pesquisar essas peças e documentos, né? Então a gente tem que preservar, é um dever, a sociedade precisa fazer isso, porque o passado vai ficando para trás esquecido. E a gente tem cuidado bastante dessa parte. Cuidar da nossa história, né? O senhor é presidente da Comissão da Memória. Isso. Então, outros desembargadores fazem parte dessa comissão? Fazem. A Comissão da Memória, ela segue o PRONAME, Programa Nacional da Memória. O PRONAME é do Supremo Tribunal Federal, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que instituiu. Então, nós seguimos a orientação e a Comissão da Memória de São Paulo, que eu presido com muito orgulho pela confiança que me deu o presidente Fernando Torres Garcia, também gosta muito, admira muito a história e procura sempre incentivar, com todas as dificuldades, porque o tribunal é um prestador de serviço. E o que vai destinar verba para preservar objetos, salas, é muito difícil, porque a demanda de processo é muito grande. Então, nós vamos procurando soluções e o Dr. Fernando tem nos ajudado muito. A Comissão da Memória, ela tem outras comissões. Você perguntou desembargadores. A Comissão permanente de avaliação, a comissão que avalia as peças documentais. Toda a documentação do Tribunal de Justiça está subordinada a essa comissão de avaliação. É um desembargador presidente e funcionários, juízes que fazem parte da comissão. Eles avaliam os documentos históricos, se são históricos ou não. Chega um momento que é muito difícil. O Tribunal de Justiça, o ano passado, arquivou 3 milhões de processos. Bom, 3 milhões arquivados. Por acordo, julgamento, acabou. Vai para o arquivo. O nosso arquivo, Miriam,
tem 9 milhões de caixas. Cada caixa tem 5 a 10 processos. Então, você imagina um volume aí de 40, 50, 70 milhões de processos. Então, tem um custo para armazenar papel. Né? Em Jarinu, Jundiaí, tem uma empresa terceirizada que cuida disso. Que guarda. Agora, o que acontece? Eles vão pegando os últimos. Eu quero uma certidão do processo de 1980. Vamos lá, pega. E aqueles mais antigos vão ficando no fundo da prateleira, às vezes amassados e tal. Então, nós temos essa comissão documental, de avaliação documental, ela diz o que é importante preservar e o que não é. Livros de cartório de registro de imóveis e anexos também. Então, ela preserva. Depois você tem um outro desafio, digitalizar. Às vezes tem que traduzir, verter para o português a linguagem coloquial, atual. Processos antigos porque era um português diferente. Era outra língua, né? Tem que abrasileirar, né? E digitalizar e preservar o papel. Então, imagina que a comissão avalia, ela não vai conseguir chegar a atender essa demanda grande. E também a digitalização idem. Então, a gente faz convênios com a USP para digitalização, algumas pesquisas, alunos de história da USP, da Unicamp. A gente faz convênios, né? Que realmente é um estágio para o estudante e para o tribunal ele presta serviço nessa área. Bom, você veja que a gente fica pensando nisso e agora já tem um outro detalhe. Os processos digitais, né, são os natodigitais, já nasceram digitalizados e editados, nasceram assim. Os em papel que foram digitalizados, aí nós temos que saber quanto tempo preservar. Os não são históricos, mas tem que ter um tempo. Alguma certidão, você não pode inutilizar tudo. E essa parte histórica até é a mais fácil, o difícil é manter os processos arquivados que, porventura, possam ter interesses, aí as partes podem querer entrar com uma outra ação, desarquiva o processo, não existe mais. O digital foi para a nuvem e apagar. Então, tudo isso é um desafio. Você falou já aqui durante a nossa entrevista que tem o podcast, né? Da Comissão da Memória. Alguns desses casos mais marcantes que a Justiça de São Paulo já julgou, já passou por lá, estão nesses podcasts, né? É verdade. Conta alguns dos casos que o senhor achou interessante e que estão lá no podcast. Sabe, Mirna, essa história do podcast, a gente começou meio sem querer, porque com a pandemia eu perdi muitos amigos, nós perdemos grandes valores e tal. Eu, particularmente, o Dr. Cássio Soares Hungria lecionava comigo lá em Osasco, e ele era um excelente contador de causos. Então eu chegava até mais cedo para a aula para conversar, porque ele era o diretor da faculdade e tal. E a gente conversava, ele contava os causos. Mas viu, Otávio, você que é juiz, ele era promotor aposentado. Ele contava histórias deliciosas. Eu gostava de ouvir as histórias. Ele faleceu. E aí, com ele, as histórias foram embora. Então, eu comentei isso no tribunal para o pessoal que trabalha com a gente, nossos colaboradores diretos lá, o museu, da comunicação. E na conversa, numa reunião, surgiu isso. Podemos fazer um podcast. E agora nós temos, por exemplo, o primeiro podcast foi o Crime da Mala. Foi muito marcante. Marcante, acho que é de 1800 e... século XVIII, XIX, né? Foi uma brutalidade, né? A moça foi morta, esquartejada e colocada numa mala e ia ser embarcada para a França. Para a França, E aí perceberam que o sangue escorreu
que tinha alguma coisa errada. Bom, o mais impressionante da minha área é que a polícia descobriu o autor do crime em 24 horas. Ora, não tinha recursos, não tinha esse aparato todo que a gente vê, federal, e não sei o que, e celular, não. Eles pegaram e foram interrogando, perguntando, né, e chegaram no autor, que era um italiano, e o crime foi passional, né? Mas então, esse crime da Mala, eu achei, ganhou prêmio, inclusive, no 3º ENAM, Encontro Nacional da Memória, realizado em Porto Alegre. Nós ganhamos um prêmio do Conselho Nacional de Justiça por esse podcast. E a partir daí, isso nos incentivou, vamos fazer mais. E, doutor, para ver os podcasts na página do TJ, Do né? TJ tem, no rodapé, vai descendo a página, embaixo tem lá podcasts todos. O último é do Luiz Gama, muito interessante. E ele acrescenta, não é só uma história, tem depoimentos atuais, né? De professores, de gente que viveu aquilo, pesquisadores, psiquiatras, todos falam no podcast. É uma matéria muito bem feita pelo Tribunal de Justiça. Nós estamos colocando aqui embaixo o site do TJ, para quem quiser ir lá conferir os podcasts. A Constituição Federal, ela determina que os estados, os municípios, inclusive Salto, Distrito Federal, a própria União, preservem o acervo histórico, o seu acervo. É o artigo 23, item 3º, e o artigo 216 da Constituição Federal nos obriga a preservar. Eu faço com gosto e tal, mas a lei também obriga. Por isso que o Tribunal de Justiça fez e o Conselho Nacional de Justiça também fez. Agora nós estamos pensando nos municípios, e esse fato de mandar ofício ao juiz para que informe o que tem, também pode dar uma oportunidade para que os municípios façam seus museus, junto com o Tribunal de Justiça, suas sessões documentais com o TJ de São Paulo, como o Arquivo do Estado de São Paulo tem também. Eles têm 600 caixas do TJ, eles estão lá trabalhando em cima disso. Então, essas parcerias são importantíssimas, porque uma instituição só não vai resolver. Não é o Tribunal de Justiça que vai fazer, mas em parceria com os municípios e as regiões. Doutor, este ano o museu vai completar 30 anos, o Museu do Tribunal. Vem comemoração por aí? A gente fala, vamos comemorar, mas tem que preservar o material também. As exposições que a gente faz, sempre com peças históricas preservadas. Então, nós temos agora, assim, o museu é uma instituição permanente, atemporal. O museu já não é um ambiente contemplativo que você fica vendo o museu, vendo uma peça. Os podcasts deram vida à história, no caso do tribunal, mas é um local, é uma plataforma, é um ambiente de educação, formação, de conscientização. Muitas histórias se repetem e a gente proporciona uma reflexão sobre esses assuntos todos, né? Você pode falar da mulher, direitos da mulher, da criança, tudo isso tem história. E nós temos as peças lá. Então, neste ano que o museu completa 30 anos, nós vamos fazer, por exemplo, com o Liceu de Artes e Ofícios, exposição de móveis da época. Que isso sempre veio junto com a arquitetura e o urbanismo nos séculos XVIII e XIX. Nós temos exposições, agora nós faremos, junto com outros museus, por exemplo, nós temos um museu em Ribeirão Preto, então nós vamos trocando peças
intercâmbio de peças, intercâmbio de informações. O Tribunal Regional Eleitoral também nos dá bastante coisa, a gente faz muitas parcerias. Então, esse ano a gente já vai começar agora, instalado o ano judiciário, dia 7 de fevereiro, nós começaremos uma exposição dos 30 anos do museu, com as peças do museu e a história ligada ao tribunal. Depois nós vamos evoluindo na medida que o ano for caminhando, né? E, doutor Otávio, essa vida de juiz, de desembargador, essa vida no judiciário, ela deve ser muito estressante, né? Como que o senhor, o que o senhor faz para se desestressar? Como é que um desembargador se desliga de tudo aquilo para curtir um pouco a casa, os filhos, a esposa? A gente aprende, né? Na carreira a gente aprende. No começo eu não dormia, eu ficava pensando na solução que eu tinha que dar em algum caso complicado, tudo. Que às vezes a lei não prevê tudo. E cabe ao juiz dar a solução adequada estudando a lei e o direito, né? Então eu sempre falo que mais vale a autoridade do argumento do que o argumento da autoridade. Não é porque eu sou juiz que eu tenho razão. Então você tem que ter um argumento muito bom para convencer a si próprio e os demais, né? Porque vai sofrer recurso, os advogados e tudo mais. Então o argumento é muito importante. E pensando no argumento você acaba ficando completamente louco, né? Porque não dorme, não come. Bom, hoje não, há uns 20 anos mais ou menos eu comecei a pintar. Pintar? Tela mesmo? Tela, óleo sobre tela, mas eu só uso espátula. Então eu comecei em São Paulo, porque a Alice, minha mulher, sempre foi das artes plásticas e tal. Também é pintora. E decoradora e tal. E aí ela me deu umas dicas, eu comecei a aprender. Hoje eu tenho aula aqui, exercito com a Karen da Casa 8, que é muito boa, excelente profissional e dá na medida certa, que o jogo eu brinco, a arte pictórica, é muito interessante, o jogo de cores, né, que você consegue de 2, 3 cores fazer uma nova cor, e paisagem. Eu sou mais paisagista e impressionista, e eu gosto disso. O meu diálogo com a tela é só meu. E é muito impressionante você pegar uma parede em branco, uma tela em branco, e criar uma imagem que motive as pessoas, comova as pessoas. Você fica impressionado que você é capaz de fazer isso. Então, papel em branco, mas você põe naquilo a sua alma, o seu estilo, a sua percepção, né? A sua leitura, a sua interpretação de um objeto, uma paisagem, uma figura. Então, eu acho isso um dom divino. Bom, doutor, para finalizar aqui a nossa entrevista, eu estou curiosa com essa última pergunta. O senhor está morando aqui em Salto já há mais de 10 anos. Tem algum canto, algum lugar que te agrada mais, que é o seu lugar preferido em Salto, sem ser a sua casa, né? Tá certo. Tá certo. Olha, Mirna, eu gosto de Salto, eu fui cativado por Salto, aos poucos. Amor aos pedaços. Mas primeiro eu comentei, o povo é muito cordial, muito voluntarioso, ajuda, participa e quer sempre resolver. Segundo, os locais aqui de Salto, eu gosto muito do Complexo da Cachoeira, inclusive porque tem um museu do Tietê ali, do Rio Tietê. E outra coisa, outra construção que eu gosto muito é aqui, a Igreja de São Benedito. Eu acho ela um primor, uma joia. E eu sempre aquilo me cativa muito,
a arquitetura, a delicadeza, o barroco, tudo é muito lindo lá. E essas coisas a gente vai curtindo, né? Porque São Paulo virou uma cidade muito brutalizada, desumana. Então você chega em Salto, você tem as igrejas, você tem um ambiente, um povo alegre, trabalhador, está sempre aí atento. Então, essa igrejinha, para mim, é o máximo. Ela é singela, né? Singela, é singela. E bonita. São Também Benedito. E o Complexo da Cachoeira, evidentemente, que é a grande atração daqui, né? Claro, tem um comércio muito bom, a aula da Karen na Casa 8, ali na Monsenhor Couto, também tem muita alegria de ver aqui as ruas, sabe? É outro mundo, outro olhar. Que bom, doutor. Salto agradece a sua presença aqui na cidade, né? A sua moradia aqui. A gente agradece muito, fica muito feliz em contar com a sua presença por aqui. E eu hoje muito feliz em contar com a sua presença aqui no Lado a Lado, abrindo 2025 aqui. Muito Olha, obrigada, muito obrigado, viu? Obrigado, Mirna, pela deferência de me convidar. Foi uma alegria muito grande participar. Estarei sempre à disposição quando precisar, qualquer assunto ligado à área de atuação, à arte. Eu gostaria muito de participar. Muito obrigado pela oportunidade. Tem muitas histórias ainda, né, doutor? Muito obrigada, viu? Leve meus parabéns e meus elogios a toda a sua equipe lá do museu, da comissão, tá bom? Obrigado, muito obrigado. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Vamos entrando aí em 2025. Nos acompanhe toda sexta aqui no YouTube. Beijo no seu coração.